Como desenvolvedores, especialmente desenvolvedor de jogos, ter uma boa lógica e criatividade ao programar é super importante. Para além de promover bons projetos e funcionais, ajuda a regular a motivação dentro de um projeto. A maior parte de nós começou a ter contato com a programação por meio de algum tutorial. E o mais importante nessa fase era que obtenhássemos o mesmo resultado que o mostrado no tutorial. Ninguém nessa fase inicial do aprendizado se preocupava com coisas como boas práticas para implementar determinada mecânica ou criar determinado algoritmo. Ficamos apenas satisfeitos em ter o mesmo resultado. E sem a devida atenção, talvez nos tornemos aquele tipo de programador que reutiliza sempre as mesmas soluções. Em nenhum momento tem algum interesse em tentar desenvolver, em tentar ter mais criatividade quanto às suas soluções. E isso pode ser desanimador quando nos envolvemos talvez em projetos mais desafiadores, em projetos que estejam fora daquilo que nós estamos habituados a trabalhar. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que me ajudam a melhorar a minha lógica de programação, que me ajudam a me tornar o tipo de programador que não foge de projetos. A primeira dica, e com certeza a mais importante, é ter uma boa disposição e curiosidade. De nada adianta falarmos sobre desenvolver a sua lógica de programação, melhorar as suas práticas de programação, se você não tem real intenção de se aprofundar nesses conceitos. Então, a primeira coisa que você precisa ter é o interesse em se aprofundar. Em seu livro A Fábrica de Cretinos Digitais, um cientista francês passa realmente essa visão. Ele diz que é a primeira vez na história da humanidade que se vê que a geração seguinte, ou seja, os filhos, possuem um QI inferior que a sua geração passada, ou seja, os pais. E isso é assustador, mas ao mesmo tempo que assusta, isso também deve nos motivar. Num mundo cada vez mais superficial, como uma poça d'água, é muito fácil nos destacarmos. Só precisamos ser profundos como o oceano. Então, não caia nessa acomodação de achar que o que todo mundo faz é o que você devia fazer. Informações como estas mostram que às vezes o que todo mundo faz está errado. Eu recomendo que você leia o livro, com certeza vai abrir um pouco a tua visão com relação a isso. Mas a primeira dica para você desenvolver uma boa lógica de programação é não se acomode como programador. Tenha essa disposição, tenha sempre esse interesse em buscar mais. E a segunda dica que eu quero aqui passar é faça coisas diferentes dentro e fora da tua área. O que é que eu quero dizer com isso? Fazer coisas diferentes fora daquilo que é a nossa área, às vezes de estudo, que estamos acostumados, é muito bom para a criatividade. Ajuda o nosso cérebro a funcionar muito melhor. Então, o livro passa essa visão de que meio que o nosso cérebro funciona melhor quando há esses dois lados, coisas diferentes. Se você é programador, talvez seja bom você talvez aprender a pintar, algo diferente, algo que ajuda o teu cérebro a ver as coisas em uma outra perspectiva. É isso que eu estou a fazer. Recentemente eu comecei a aprender piano. É um sonho que eu tenho desde criança e tem sido uma experiência incrível. Faça coisas diferentes. Não apenas se apegue àquilo que você já faz. Se você programa jogos usando alguma engine, tenta talvez por alguma semana pegar uma outra engine. Porque nós devemos concordar em dizer que quando você programa a engine, você não está propriamente a aprender a programar. Você está a aprender a usar uma ferramenta. Não estou a dizer para fazer coisas aleatórias por aí. Faça algo que encha o teu coração de alegria. Algo que talvez por causa da corrida frenética do dia a dia, você deixou de prestar atenção, mas que sempre teve curiosidade. A terceira dica que eu quero compartilhar muito convosco é tente entender conceitualmente as coisas. E pode parecer óbvio, mas na prática existe um tanto de programador que apenas repete as coisas que já viu. Ele não consegue sugar o máximo daquela estrutura de programação. Ele apenas entendeu a parte prática, aprendeu a implementação.
mas não entendeu o conceito por trás. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estive a estudar sobre aleatoriedade, que é um conceito muito importante em jogos, porque ajuda a deixar o jogo mais divertido e imprevisível. E durante esses estudos, eu vi que é muito importante o uso de arrays para deixar as coisas mais aleatórias. Então, olha como é que as coisas se abriram. Quando nós aprendemos sobre arrays, ele é para armazenar dados como dias da semana, dados como meses do ano, dados como média, para depois mostrar na tela. Então é isso que ficou, que quando estamos diante de uma situação para armazenar algum dado, alguns dados, né, dados compostos, meses do ano, dias da semana ou outros, nós pensamos nos arrays. Mas podem existir outras circunstâncias que poderiam usar. Então meio que o meu conceito com relação a arrays está mais abrangente. Eles não são apenas para guardar valores. Em vários outros aspectos, eu posso fazer o uso de arrays. Entender a parte prática é bem diferente de entender conceitualmente. Quando entendemos a parte prática, nós até conseguimos implementar, mas vai ser sempre nas mesmas coisas. Mas quando nós entendemos o conceito por trás daquilo, nós podemos utilizar aquilo em várias outras circunstâncias. Em vários outros momentos que em casos normais talvez não haveria aquele insight para usar aquilo. E como é que você pode fazer isso na prática? Pegar algum tema que talvez você precisa aprofundar um pouco mais, né? Imagine, por exemplo, estruturas de dados. Como é que você pode usar elas? Será que você entendeu conceitualmente sobre elas? Pega um tema durante a semana, tira um dia para estudar sobre aquele tema e você vai ver o tanto de coisas que você pode fazer. E ao estudar, não pega apenas a parte prática, que é codificar, tenta ler mesmo sobre o uso daquilo, a importância daquilo, para que você consiga imaginar como você pode usar aquilo. Crie um videojogo. Cada jogo é um jogo. Cada jogo tem uma mecânica diferente. Cada jogo tem um número de entidades diferente que a tua estrutura de programação tem que ser diferente. Então, a tua lógica fica muito melhor. Talvez seja bom criar sem alguma game engine, porque game engines são ferramentas que facilitam. E se a tua ideia for desenvolver a tua lógica, criar sem uma game engine é muito melhor, pelo menos uma vez. E se você gostou desse vídeo, eu fico muito feliz, né? Espero que realmente esteja a gostar da forma como eu tento passar as minhas ideias com relação ao mundo da programação, porque acredito que como desenvolvedores não é apenas a parte técnica que garante a finalização de um projeto, mas existem muitas partes comportamentais que também afetam bastante. E se o canal atingir 100 inscritos, eu vou liberar o arquivo, o executável e também o código-fonte bem comentado desse projeto que está sendo desenvolvido aí no vídeo, o projeto do Tetris, né, com uma documentação aí bem preparada para você conseguir pegar algumas coisas, para fim de estudos, curiosidade. Rapaz, então tá aí o desafio e espero que vocês deem o vosso apoio e suporte. Então, se você se compadeceu com o objetivo nobre desse canal, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like e eu vou saber que alguém gostou desse conteúdo para que eu continue. O canal é novo, mas eu quero que vocês me deem a vossa força para que eu veja que aquilo que eu trago para vocês tem algum valor.